Quase sempre um ministério relevante apresenta um início simples, modesto, em que algumas poucas sementes são plantadas e que, com fé, oração, perseverança e trabalho, são capazes de produzir muitos frutos e frutos que permanecem. Então, ele começou a trabalhar então na região, pregando o evangelho em toda aquela região. Então ele foi o primeiro, o pioneiro na evangelização naquela região onde está localizada a cidade de Pindaí, Urandi, Espinosa, Guanambi, Estreito, tem também a cidade de Candiba, Licinho de Almeida, Caculé, toda aquela região ali, ele foi o pioneiro na evangelização. Então ele saía, ele pegava um cavalo que ele tinha, uma mula na época, e ele montava e ele colocava remédios que não necessitava de receita na época. Ele saía com aqueles, eu chamava de alforjes, cheio de remédios naquela mula, e saía viajando por uma semana, 10 dias, vendendo remédio para a população, para as comunidades, e também falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. E milhares de pessoas foram impactadas pelo amor de Jesus, pela graça de Deus. Meu pai era uma pessoa extremamente generosa, extremamente boa. Ele sempre ajudava todas as pessoas e tinha algumas marcas muito fortes na vida dele, que ele era uma pessoa de muita fé, ele se apropriava das verdades da palavra de Deus. Ele não só fazia isso de maneira teórica, mas ele vivia isso. Ele vivia o evangelho. Então, essa marca da fé, do amor, da generosidade fez com que ele dedicasse toda a sua vida ao evangelho. De quando ele se converteu até o dia que ele morreu de câncer aos 93 anos, ia completar 94, câncer de próstata. Até esse dia ele viveu para Jesus, viveu para o evangelho. Foi uma vida extraordinária. Meu pai era uma pessoa que todo mundo gostava dele, porque ele não tinha apenas o evangelho como uma teoria na sua vida, mas como estilo de vida. Ele vivia segundo os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Ele fez uma aliança com Deus, ele honrou isso até o final da sua vida. Foi uma experiência extraordinária. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu trabalhava no sacolão, aqui embaixo de onde é perto da igreja, né? Aqui na avenida. E então, um dia eu estava lá trabalhando, normal, eu sou cristã, né? Da Igreja Batista de São Bernardo do Campo, né? Eu comecei indo lá desde criança, né? E depois a gente mudou para cá, ficou meio distante a igreja, mas eu continuava indo. E aí um dia, eu lá no sacolão, entrou um menino, né? Aí ele comprou uma bolacha lá, tal, e eu dei o dinheiro para ele, me deu o dinheiro, trocou, tal, e ele foi embora. Aí quando foi mais tarde, ele apareceu de novo, né? Aí ele comprou lá, aí eu já não me lembro, ele comprou qualquer outra coisa também. Mas aí eu pensei, nossa, eu nunca vi esse menino aqui. De onde será que ele é? Aí eu perguntei, de onde que você é? Eu falei, como que você chama? Ele falou assim, eu sou o Weber. Tem uma igreja aqui em cima, vai ter uma igreja aqui em cima, a gente está arrumando lá, minha mãe está lá, meu pai está lá. Eu falei, mas que igreja? Ele falou, tem a Igreja Batista. Aí eu já fiquei toda curiosa e toda ansiosa, porque eu pensei, nossa, meu Deus, uma igreja aqui pertinho da minha casa, né? Aí eu já fiquei esperançosa. Meu nome é Cleude e eu cheguei na igreja em 2002, no comecinho de 2002. Bem no comecinho assim de março para abril foi quando eu cheguei na igreja. A igreja ela era aqui na rua Belmiro Pardo Romã, né, aqui perto da quadra de skate, né, quadra de futebol aqui. Eu estava procurando um ministério para mim estar indo, né, que foi até inclusive o meu esposo Anaor, que
que um dia chegou para mim e falou assim, porque eu estava passando por um período de gravidez um pouco difícil, né, que eu passava muito mal, e um dia eu estava muito triste, aí meu esposo falou para mim assim, por que você não procura uma igreja para você ir, né? Aí um dia eu dobrei o joelho no chão e pedi para o Senhor, falei, Senhor, escolhe um ministério, escolhe um local onde eu vou me sentir amada, onde eu vou me sentir aceita, querida ali, né? E aí um dia o meu esposo falou isso para mim, eu saí de casa e encontrei essa igreja aqui, né? Desci a rua, né? E subi, eu vi que estava cantando, subi. Aí eu já fiquei sabendo que ia inaugurar o dia da inauguração e eu fui na inauguração, né? E foi maravilhoso, né? Fiquei contentíssima. E daí para frente só foi isso daí. Graças a Deus faz 20 anos e eu continuo na igreja e daqui não sai, ninguém me tira, é só o Senhor o dia que Ele me levar, mas eu ainda vou com Ele, em nome de Jesus. Aí cheguei lá, estava o pastor Edilson, a pastora Débora, tinha 3 pessoas, né, lá na igreja. E aí eu fui grávida com os meus meninos pequenos, né, e ali o pastor, a pastora me acolheram com muito amor, com muito carinho, me abraçaram, foi um abraço assim, vou dizer assim, sobrenatural, com muito amor, com muito carinho mesmo. E ali foi onde eu comecei a vir para a igreja, né? Comecei a me sentir amado, o pastor sentou, conversou comigo e eu comecei a vir. Primeiramente era só a parte de baixo, a gente subia a escada, né? Tinha só aquela partinha de baixo ali, então era um salãozinho pequeno. Aí depois o pastor conseguiu a parte de cima, né? Aí ficou um salão maior. Aí fez uma coisa mais bem feita, né? Um banheiro mais bem feito e tal, porque primeiro era uma salinha bem pequenininha, né? Eu lembro que a Leni vinha, o Sérgio e tal, era como se fosse uma célula, né? Uma célula com bastante gente, né? E aos poucos foi abrindo, né? Aí foram comprando cadeiras e tal. Eu fui numa reunião, né, na casa não vou falar o nome, mas foi numa reunião na casa de uma pessoa. E ali uma pessoa olhou para mim e falou para o pastor assim, mas a Cleude ainda não é casada, né? Tipo, ela me acusou ali na frente de muitas outras pessoas, a Cleude ainda não é casada. E ali naquele momento o pastor tomou as minhas dores. Ele falou, ela não é casada, mas ela vai casar. E ela vai viver uma vida certa, uma vida de santidade. E aí Deus começou a trabalhar a minha família ali, e ali eu estou até hoje, há 19 anos. Eu lembro que o pastor comprou violão, comprou não sei o quê, o pastor encheu de coisas para tocar na igreja, né? Porque no começo o pessoal ainda não tinha muito assim para poder comprar, pagar. E eu sei que o pastor, ele deu tudo dele que ele tinha para essa igreja estar como ela está hoje. Isso aí eu tenho certeza. Tudo bem que a gente dizima, né? Até hoje eu continuo dizimando, né? Ajudando, mas o forte mesmo foi a família de vocês aí. Graças a Deus, eu louvo a Deus. Meu filho nasceu lá. A pastora fez o meu chá de bebê, a pastora Débora, a Zane, fizeram o meu chá de bebê, mais uma irmã lá do bairro Assunção. Foi muito lindo, eu nunca tinha feito um chá de bebê, a pastora fez com muito amor, com muito carinho, o chá de bebê do Guilherme. E assim foi esse amor, foi esse cuidado do pastor comigo, com a minha família, com os meus filhos, né? Que ele pagava mesmo o preço mesmo, ele não olhava nada, ele pagava um preço pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa em si.